Deus e a razão. O nosso objetivo é esse: falar sobre Deus pela razão e também falar sobre Deus pela fé. Puxa, mas se vamos falar sobre Deus pela razão, precisamos saber que razão é essa, o que é isso, né? E eu diria que isso é decididamente complicado. O que é a razão? Esse é um dos principais temas da teoria do conhecimento. Um importante ramo da filosofia. Portanto, não dá para falar sobre razão em uma breve conversa com você. Claro que não. Nesse sentido, o que vamos fazer é uma introdução sim, bem simples, para entender um pouco sobre o que é isso, essa razão, que vamos usar a seguir. Mas é algo bem simples mesmo. Vamos falar um pouco sobre a razão do ponto de vista da lógica, da argumentação lógica. Veja então, em lógica, quando raciocinamos para inferir algo, em geral, partimos de premissas. E a partir dessas premissas, elaboramos uma implicação que nos leva a uma conclusão. Uma implicação como essa é o que chamamos de argumento. Assim, olha só, argumentar do ponto de vista da lógica significa lidar com implicações como essa. Em outras palavras, raciocinar logicamente significa estabelecer argumentos. E esses argumentos são implicações que inferem uma conclusão a partir de premissas. Além disso, olha só, devemos também procurar por argumentos bons ou fortes. Argumentos bons ou fortes. Mas o que significa um argumento ser bom ou forte? Um argumento é bom ou forte se essas premissas justificam ou, digamos, corroboram, dão suporte à conclusão. Em outras palavras, as premissas implicam a conclusão. Então, olha só, desse ponto de vista, raciocinar sobre Deus significa elaborar argumentos ou implicações que falam de Deus. Veja um exemplo, é sempre bom a gente pensar em exemplos. Podemos formular um argumento que parte de premissas para inferir a reencarnação. Então, nesse caso, de um lado temos premissas e de outro lado a conclusão. Os espíritos reencarnam. Mas é claro, antes de continuar, o que estamos entendendo aqui por reencarnação? É simplesmente que a história de um espírito não se encerra após a morte do corpo, só isso. Depois dessa vida na Terra, haverá ainda outras situações em algum lugar análogo, digamos, a que vivemos aqui. Não dá para terminar tudo aqui, ser só essa janela. Puxa, vamos raciocinar sobre isso. Suponha então, como premissas, a existência de um Deus completo na sua perfeição. Ou seja,
Um Deus que é completo na sabedoria, no amor, na justiça, na inteligência e tudo mais. Pense em algum atributo ético. Então, quanto a esse atributo, temos como premissa que Deus é completo na sua perfeição. Vamos também considerar lá nas premissas outro fato, que nós somos duais. Isto é, além desses nossos corpos materiais, somos também espíritos. Além disso, somos constituídos de razão e afetos. O que é essa razão e esses afetos? Estão no nosso espírito. Um espírito que se expressa no corpo material. Portanto, olha só, estamos considerando dois fatos nas premissas: a existência de um Deus completo e a nossa constituição dual, corpo e espírito. Corpo com o espírito que define nossa essência. Isso mesmo. E aí? Será que podemos, então, inferir a partir dessas premissas que necessariamente existe reencarnação? Ou seja, Deus completo, mais espíritos. Será que tais premissas implicam a reencarnação? Puxa. Mas afinal, como se dá essa implicação aqui, né? Como justificar tal argumento? Será que é razoável inferir tal fato a partir dessas premissas? Né? Precisamos justificar esse argumento, analisar esse argumento. E essa justificativa me faz lembrar de um evento. Certa vez eu estava assistindo o jornal na TV. E aí eles noticiaram, com toda pompa, o nascimento da filhinha do príncipe William da Inglaterra, a princesinha Charlotte. Uma gracinha. E muita gente lá em frente ao hospital onde ela nasceu. E aí o jornal continuou, falaram mais coisas daquela festa, daquela pompa, aquela coisa incrível, né? A princesinha. Aí depois o jornal, como sempre, né? Falou um pouco de corrupção e mais algumas outras coisas. E aí no mesmo jornal falaram de um grupo de imigrantes que quase afundaram no Mediterrâneo, atravessando ali da África, tentando chegar à Itália. Mas é aí que, felizmente, foram salvos, cara. Foram salvos por alguns botes de plástico. E num daqueles botes nascera uma menininha. Sufoco danado. E tanta aflição que a mãe deu o nome à filhinha, né, de Vitória. Uma Vitória, né? E aí eu fiquei pensando, puxa, de um lado a Charlotte, uma princesinha branca. Todo mundo dizendo que era linda. Né? Certamente nascera com quase tudo resolvido na vida, né? Rica, muito rica, com um monte de gente para servi-la. Né? Puxa, Charlotte. E do outro lado a Vitória. Negra, pobre, imigrante na Europa racista. Poxa. Né? Imagina então. Você é um espírito sobrevoando para ver para onde vai nascer. E aí, imagina que você tem duas possibilidades e que você pode escolher: Charlotte ou Vitória. E aí, para onde que você vai? Para Londres ou para o Mediterrâneo? Cara, a escolha parece óbvia, né? Mas a questão é que, puxa,
parece não haver muita justiça nessa história, né? Muita justiça com o espírito da vitória, mano. Pelo menos pensando da nossa forma usual, né? Com a nossa razão. Veja bem, estamos na planície raciocinando. E os lobos estão por aí. Poxa, aí eu fico raciocinando sobre essa história. Pô, cara, não tem justiça. Mas será que algum lobo vai vir dar uma mordida, né? Bom, mas pelo menos uma visada geral que leva em conta, digamos, apenas as facilidades da nossa existência terrena, parece haver certa injustiça, né? Poxa. Mas temos como premissa um Deus completo, que é completo na sua justiça. E aí verificamos à nossa frente eventos de clara injustiça. Conclusão. A nossa história não deve terminar aqui. Depois que morremos, necessariamente, a história deve continuar. Deve haver reencarnação em algum lugar, que pode ser na Terra ou não, a gente não sabe. De que jeito que vai ser também, a gente não sabe. Olha só. Estamos concluindo que a nossa história não pode ser essa pequena janela da nossa existência terrena. Por quê? Se fosse assim, Deus não seria completo na sua justiça? Olha só. Temos aqui um legítimo raciocínio lógico que infere a reencarnação a partir de premissas. Deus completo mais espíritos. E agora, preste atenção em algo importante. Veja como que é raciocinar logicamente, né? Considere a questão. Estamos concluindo que existe reencarnação? Será que estamos concluindo isso? Presta atenção. Dada essa implicação, será que dessa implicação estamos concluindo que existe reencarnação? Cara, a resposta é não. Presta atenção. Eu disse que a resposta é não. Opa! Por que é assim? Como assim? Poxa, mas tem aqui a implicação, a conclusão está lá, a reencarnação, e eu não posso concluir disso aqui que existe reencarnação, mas como assim? Pense na alegoria dos lobos. Parece que os lobos da planície estão mordendo nossos calcanhares. É assim mesmo. Estamos correndo pela planície, raciocinando sobre caminhos dados pela razão, mas para qualquer escolha de caminho, esses lobos sempre aparecem no nosso encalço, prestes a morder nossos calcanhares. Observe o seguinte: temos a liberdade para raciocinar nessa planície, até para raciocinar sobre Deus. E nesse caso, fomos pelo caminho que infere, por essa implicação, a reencarnação. Mas sempre que ousamos ir por algum caminho que fala de Deus, algum lobo se aproxima e dá uma mordida no nosso calcanhar, meu amigo. É sempre assim. Temos que ter muito cuidado com essa nossa razão. Por quê? Porque ela é falha, cara, e sempre permite a aproximação dos lobos. Mas afinal, por que apenas dessa nossa implicação não podemos inferir que existe reencarnação? Veja só. No nosso raciocínio sobre Deus, como premissa, inferimos essa implicação. Se existe Deus completo mais espíritos, então existe reencarnação. Podemos dessa implicação inferir que existe reencarnação? Temos aqui um problema. Qual que é o problema? Problema óbvio. E se o indivíduo não crê na existência de Deus e de espíritos?
nesse caso, o que fazer? Como raciocinar? Afinal, como podemos inferir que existe reencarnação? Puxa, lá na planície, nesse caso, qual o caminho nossa razão deve seguir, né? Os lobos estão lá, estão aí, estão se aproximando, desafiando o nosso raciocínio. Esse nosso caminho da razão, né? Precisamos falar com mais cuidado sobre o que inferir de uma implicação. E como podemos usar tal implicação para deduzir conhecimento? Precisamos ainda falar de regras de dedução. Pois sem falar de regras de dedução, esse nosso raciocínio não parece estar adequado. Por quê? Temos uma implicação, mas aí tem o problema do ateu, o cara que não acredita em Deus. Conclusão de tudo isso. Continue assistindo os vídeos para ver como são essas coisas. E continue também pensando nos lobos. Eles sempre estão por perto.